5. Como a sensação de impotência reprime o eu, e como o poder o liberta, o mais poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. Sêneca, 4 AC 65 DC. Cassidy, uma mulher que tenta ingressar no setor imobiliário, enviou-me o seguinte e-mail: durante 15 anos, fui campeã universitária e nacional de atletismo, e por toda a minha vida foi assim que me identifiquei. Desde minha formatura na faculdade e meu afastamento dos esportes, no entanto, venho batalhando contra o fato de não poder me considerar mais uma atleta de elite. Passei então a refletir: bem, agora que me aposentei e me juntei ao mundo real, o que e quem eu sou? Vejo-me embarcando em novas carreiras e logo me desestimulando, sem conseguir me enxergar nesses novos papéis. Sinto que sou inteligente e tenho potencial, mas não existe mais nada em que eu seja realmente exímia, em que eu me considere uma expert. Costumo ser consumida por sensações de derrota, ansiedade e insegurança. Minha linguagem corporal é quase 100% impotente, curvada sobre a minha escrivaninha. Não tenho confiança. Tenho muito medo de correr os riscos que sei que preciso correr para recuperar a autoconfiança, certa de que falharei, de que serei julgada como incompetente. Assim, evito situações desafiadoras. E deixo escaparem oportunidades que me parecem ameaçadoras. Ouço ou leio histórias de impotência pessoal todos os dias em e-mails de desconhecidos, em conversas com alunos e durante reuniões com empresários de todos os níveis em diversas companhias. Embora os detalhes variem, a descrição básica costuma ser a mesma: uma mudança é acompanhada por uma perda autoconsciente de poder e força e seguida por sensações de insegurança, ansiedade, desânimo e derrota. Depois vêm as manifestações físicas de impotência juntamente com a perda de confiança e ambição. Esse estado de desgaste, que pode resultar de um pequeno revés ou das meras mudanças normais da vida pelas quais todos passamos, nos convence de que carecemos de poder para controlar as situações em que nos encontramos. Depois, como disse Cassidy, as oportunidades assumem o aspecto de ameaças a serem evitadas, e o medo reforça ainda mais nossa sensação de impotência, mantendo-nos presos num ciclo exaustivo. O psicólogo social Dacher Keltner e seus colegas lançaram luz sobre como esse ciclo funciona. De acordo com a proposta deles, o poder ativa um sistema de abordagem psicológico e comportamental. Quando nos sentimos poderosos, sentimos-nos livres no controle. Livres de ameaças e insegurança. 2. Como resultado, ficamos mais sintonizados com as oportunidades do que com as ameaças. Sentimos-nos positivos e otimistas e nosso comportamento é muito pouco restringido por pressões sociais. Por outro lado, a impotência ativa um sistema de inibição psicológico e comportamental, o equivalente a um sistema de alarme contra ameaças. 3. Ficamos mais sintonizados com as ameaças do que com as oportunidades. Sentimos-nos geralmente ansiosos e pessimistas e ficamos suscetíveis a pressões sociais que nos inibem e tornam nosso comportamento não representativo de nossos eus sinceros. Ao decidir se faremos ou não alguma coisa, como convidar alguém para um encontro romântico, levantar o braço em sala de aula ou mesmo nos oferecer para ajudar alguém que necessite, concentramo-nos em uma destas duas coisas, nos benefícios possíveis da ação,
um namoro novo, nossa expressão pessoal ou a gratificação por ter ajudado alguém, ou nos possíveis custos, levar um fora ou parecer um idiota. Se estamos concentrados nos benefícios potenciais, tendemos a entrar em ação e fazer uma abordagem positiva. Mas, se nos concentramos nos custos potenciais, tendemos a não agir, evitando assim os perigos possíveis. 4. O poder faz com que nos aproximemos. A impotência faz com que recuemos. O poder afeta nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos e até nossa fisiologia de maneiras fundamentais que facilitam ou obstruem nossa presença, nosso desempenho e o próprio curso de nossas vidas. Quando nos sentimos impotentes, não conseguimos estar presentes. De certa forma, presença é poder, uma forma especial de poder que concedemos a nós mesmos. Lembre-se da observação de Juliane Moore quando lhe perguntei sobre presença, é o poder. Trata-se sempre de poder, não é? Devemos nos preocupar com a ligação presença-poder. Quer dizer, o poder corrompe, certo? Talvez, mas o poder também tem a capacidade de libertar. Na verdade, farei uma afirmação ousada: a impotência é tão passível de nos corromper quanto o poder. O importante é compreender como a falta de poder nos distorce e desfigura. Igualmente crítico é saber como a posse de poder, determinado tipo de poder, pode revelar nossos eu mais verdadeiros. Adoro o que Howard Thurman, escritor e líder da luta pelos direitos civis, escreveu sobre o tema: existe algo em cada um que aguarda e tenta ouvir o som do que há de genuíno em você. É o único guia verdadeiro que você terá. Se você não consegue ouvi-lo, passará todos os dias de sua vida na extremidade de cordas manipuladas por outra pessoa. 5. Você vai manipular suas próprias cordas ou vai deixar que outra pessoa as manipule? Poder pessoal versus poder social. Existem dois tipos de poder que eu gostaria de discutir: poder social e poder pessoal. Eles estão associados, mas também são drasticamente diferentes. O poder social se caracteriza pela capacidade de exercer domínio, de influenciar ou controlar os comportamentos alheios. Ele é conquistado e expresso por um controle desproporcional de recursos valorizados. Uma pessoa com acesso a recursos de que outras necessitam: comida, abrigo, dinheiro, utensílios, informações, status, atenção, afeto, está numa posição de poder. A lista de coisas que esse tipo de poder consegue conquistar é infinita, mas o poder social em si é um recurso limitado. A tônica é que necessita de certo tipo de controle sobre os outros. 6. O poder pessoal se caracteriza pela liberdade da dominação pelos outros. Ele é infinito, ao contrário da soma zero. Envolve acesso e controle de recursos interiores ilimitados, como nossas habilidades e capacidades, nossos valores mais profundos, nossa verdadeira personalidade ou nossos eus mais ousados. O poder pessoal, que não é totalmente diferente do poder social, conforme explicarei adiante, nos deixa mais abertos, otimistas, tolerantes ao risco e, portanto, mais passíveis de perceber e aproveitar as oportunidades. Em suma, poder social é poder sobre alguma coisa, a capacidade de controlar os estados e comportamentos alheios. Poder pessoal é poder para fazer alguma coisa, a capacidade de controlar nossos estados e comportamentos.
É o tipo do poder a que se referiu Elie Wiesel, sobrevivente do Holocausto e vencedor do Prêmio Nobel, quando escreveu o seguinte: em última análise, o único poder ao qual o homem deve aspirar é aquele que exerce sobre si mesmo. Num mundo ideal, queremos os dois tipos de poder, mas, como sugere Wiesel, o poder pessoal estar no comando de nossos recursos interiores mais preciosos e autênticos é singularmente essencial. Se não nos sentirmos pessoalmente poderosos, não iremos adquirir presença, e todo o poder social do mundo não compensará a inexistência desse atributo. Stefan é um financista de sucesso que exerce grande poder social. Ele toma decisões sobre investir ou não em empresas que o procuram em busca de financiamento. Mas isso não lhe garante a mesma medida de poder pessoal. Sou bem mais jovem do que a maioria dos CEOs com quem interajo, contou, e, nessas situações, me vejo sem confiança, adotando posturas corporais bem reservadas e submissas, o que é estranho, pois estou numa posição de poder. Sou eu quem dá as ordens. Mas não me sinto integrado ou merecedor do cargo que ocupo. Faz tempo que venho sentindo que minha vida e minha carreira não passaram de uma série de oportunidades casuais aleatórias das quais tive a sorte de me aproveitar. Assim é o poder social sem poder pessoal. Nada invejável. Por outro lado, se já temos poder pessoal, podemos aumentar nosso poder social sem nos esforçarmos. Como explica Joe McGee, professor da Universidade de Nova York e especialista em poder, o poder pessoal consiste em ter confiança para agir com base nas próprias crenças, posturas e valores, e ter a sensação de que suas ações serão eficazes. Eficaz, nesse contexto, não significa que sempre obteremos o resultado desejado. Em vez disso, significa que sairemos de cada interação sentindo que representamos plena e exatamente quem somos e o que queremos. Não podemos controlar o resultado porque não podemos controlar as muitas outras variáveis que o determinam, tais como as ações de terceiros. Mas podemos ter certeza de que apresentamos nossos eu mais arrojados e sinceros. Quando fazemos isso, temos mais chances de soar convincentes e até influentes, e de produzir o resultado desejado, poder social, exatamente porque não é nisso que estamos focados. O poder pessoal permite que nos libertemos dos temores e inibições que nos impedem de nos conectar com nós mesmos, com nossas crenças, nossos sentimentos e nossas habilidades. A sensação de impotência enfraquece a capacidade de confiar em nós mesmos. Se não conseguimos confiar em nós mesmos, não conseguimos inspirar confiança aos outros. Num mundo ideal, nossa sensação de poder pessoal seria inexpugnável. Numa visão realista, tende a flutuar, especialmente quando o mundo nos maltrata. Como resultado de um golpe em nosso poder social, por exemplo, podemos perder a noção de poder pessoal. Recebi recentemente um e-mail de um estudante universitário do Irã. Orador da turma na festa de formatura e aluno nota 10, aquele jovem foi considerado forte candidato a ir para Harvard ou para o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, no penúltimo ano do ensino médio. Mas não foi o que aconteceu. Fui rejeitado por ambos, ele escreveu, o que mudou minha perspectiva geral de poderoso a impotente. E com isso foi, se minha autoconfiança,
pois comecei a não me considerar suficientemente inteligente, e também meu orgulho, pois passei a não me achar exímio o bastante. Acabei ficando na minha cidade, numa universidade local. Minhas notas caíram. Perdi meu senso de ambição. Esse é um bom exemplo de quão precário e frágil consegue ser o poder pessoal. Mesmo alguém que tenha alcançado certa dose de sucesso pode ser derrubado por uns poucos veredictos negativos de completos desconhecidos. E observe o efeito cascata que ocorre em seguida: a perda de poder em uma área da vida mudou toda a orientação daquele jovem em relação ao mundo. Sua noção do próprio potencial foi reduzida, juntamente com sua motivação, sua capacidade de manter os antigos padrões e suas perspectivas, tudo isso porque ele de súbito sentiu-se impotente. Eis aonde quero chegar: o fato de nos sentirmos poderosos ou impotentes tem enormes consequências em nossas vidas. Como estamos perto de descobrir, essas sensações podem ser desencadeadas bem mais facilmente do que seríamos capazes de imaginar. O poder transforma a psicologia individual de modo que o poderoso pensa e age de formas que levam à retenção e à aquisição de poder, escreveu Adam Galinsky, professor da Universidade McGill e da Columbia Business School. 7. Junto com Pamela Smith, professora de administração da Rad School of Management da Universidade da Califórnia em San Diego, ele demonstrou que o poder costuma operar no nível inconsciente, o que significa que é capaz de ser ativado sem nosso conhecimento, ligado como um interruptor e afetar nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos de formas que nem sequer percebemos. Essa é uma boa notícia. Significa que não precisamos usar uma coroa para nos sentirmos poderosos, nem precisamos planejar e criar estratégias para mobilizar nosso poder a fim de colher seus benefícios. 8. Recorde um momento em que você se sentiu pessoalmente poderoso. Um momento em que se sentiu em pleno controle de seu estado psicológico quando teve confiança para agir baseado em seu eu mais audacioso e sincero, com a sensação de que suas ações seriam eficazes. Talvez tenha sido no trabalho, na faculdade, em casa ou em algum outro setor de sua vida. Reserve alguns minutos agora mesmo para recordar e refletir sobre aquela experiência de poder pessoal e a sensação que ela trouxe. Foi agradável, certo? Quer saiba ou não, você acabou de ser preparado. Graças a esse pequeno exercício, seu estado psicológico foi, e provavelmente ainda está, infundido de sentimentos de confiança. Confiança e força. Com a mesma facilidade, eu poderia pedir que você se lembrasse de uma época em que se sentiu impotente e dominado pela tensão, mas claro que não quero deixá-lo para baixo. No entanto, se você tivesse feito isso, também teria mudado seu estado psicológico, ao menos temporariamente, para pior. Essa sensação desagradável de estar à mercê de outra pessoa voltaria a inundar os recessos ou cantos de seu cérebro. Esta é uma das formas através das quais os psicólogos sociais conduzem pesquisas sobre poder, utilizando vários dispositivos e exercícios para fazer seus voluntários se sentirem poderosos ou impotentes. Então, depois que os participantes estão devidamente preparados, o estudo é realizado, de modo a registrar as diferentes maneiras como pessoas poderosas e impotentes reagem. Pode parecer um truque barato, mas funciona.
Um pequeno exercício mental, tal como recordar um momento poderoso ou impotente, analisar brevemente palavras que conotam poder, controle, comando, autoridade, ou a ausência dele, obedecer, submeter-se, subordinado, ou desempenhar temporariamente o papel de chefe ou funcionário, pode fazer uma enorme diferença em nossos estados mental e emocional. Mesmo esses pequenos lembretes podem induzir sentimentos inconscientes genuínos. 9. Destaco tudo isso para ajudá-lo a entender algumas das pesquisas que irei descrever neste capítulo. Mas também quero mostrar algo importante: a sensação de poder ou a ausência dele é capaz de ser evocada até por pequenas cutucadas numa ou outra direção. Somos seres facilmente manipuláveis. Isso nos deixa vulneráveis, sim, mas também pode nos favorecer, principalmente quando aprendemos a influenciar a nós mesmos. O paradoxo da impotência. No início deste capítulo conhecemos Cassidy, a ex-campeã de atletismo que relatou a profunda sensação de impotência que vinha sentindo em sua vida. Ansiosa e insegura, ela evitava tentar uma nova carreira com medo de falhar, e temia que o fracasso fizesse com que a julgassem incompetente. Não é de admirar que enxergasse as oportunidades como ameaças. A mesma ameaça existe para todos nós, mas a impotência aumenta a sensação de perigo iminente, desencadeando uma reação em cadeia que, paradoxalmente, nos incapacita ainda mais. Uma sensação amplificada de perigo aumenta nossa ansiedade social de diversas maneiras. Sentir-se impotente prejudica o pensamento. Você conhece aquela sensação tensa e sufocante que costuma acompanhar a ansiedade social, a sensação de que poderá dar um branco ou de que você não está agindo com plena eficiência. Bem, você não está sozinho. Uma teoria é que a ansiedade é causada por uma combinação de como avaliamos um momento crítico será uma ameaça ou um desafio. E como depois avaliamos nossa capacidade de encontrar os meios necessários para atender às exigências daquele momento. Quando avaliamos o momento como uma terrível ameaça em vez de um grande desafio, e quando sentimos que não temos acesso aos meios necessários para lidar com a ameaça em questão, nossa ansiedade chega ao ápice. Trata-se da impotência pessoal, a sensação de que não conseguimos acessar nossos recursos mentais quando mais necessitamos deles. Tanto a ansiedade crônica como a aguda prejudicam algumas das funções cognitivas mais importantes, em parte interferindo na atividade do córtex pré-frontal, entre outras áreas, que desempenham um papel essencial em alinhar nossos pensamentos e ações a nossos objetivos e sentimentos internos. 11. É realmente enlouquecedor se a raiz de nossa ansiedade está no medo de causar uma impressão ruim. A pior coisa que podemos fazer é desativar justamente as faculdades que nos ajudariam a causar uma boa impressão, as ferramentas que nos permitem entender as outras pessoas com precisão e reagir de maneira apropriada. Mas é exatamente isso que ocorre quando a sensação de impotência nos domina. A lucidez nos abandona e nosso cérebro torna-se incapaz de atender às exigências de situações complicadas ou tenso. A impotência e a ansiedade resultantes debilitam o que os psicólogos denominam funções executivas, ferramentas cognitivas de ordem superior, como raciocínio, flexibilidade nas tarefas e controle da atenção, todas cruciais para enfrentarmos bem as situações desafiadoras. 12. Com o funcionamento executivo prejudicado,
somos menos eficazes na atualização das informações mentais, na inibição de impulsos indesejados e no planejamento de ações. A ansiedade também golpeia a memória operacional, nossa capacidade de recordar informações antigas e simultaneamente receber, integrar e reagir a dados novos, que depende fortemente de funções executivas. Vejamos os resultados de uma série de experimentos nos quais os voluntários foram preparados para se sentirem poderosos ou impotentes e depois instruídos a realizar tarefas simples. Os tipos de desafios com que você está familiarizado se já visitou sites populares de treinamento cerebral. 13 Em um estudo, voluntários foram informados de que fariam o papel de superior ou subordinado numa tarefa para duas pessoas usando o computador. Em seguida, antes da execução da tarefa em dupla, que nunca acontecia, ambos trabalharam sozinhos numa tarefa em que viam uma série de letras numa tela e tinham de julgar rapidamente se cada letra era igual à mostrada 2 letras antes. Isso media a capacidade cognitiva dos voluntários no quesito atualização. Eles tinham de atualizar constantemente a série de letras que mantinham na cabeça. Os voluntários preparados para se sentirem impotentes cometeram mais erros do que aqueles preparados para se sentirem poderosos. Num segundo estudo, os voluntários foram expostos a palavras relacionadas ao poder ou à ausência dele. Depois realizaram um dos testes mais populares da psicologia cognitiva, o teste de Stroop. Publicado pela primeira vez por John Ridley Stroop em 1935, esse teste mede essencialmente nossa agilidade cognitiva ao tentarmos bloquear sinais interferentes. 14 A tarefa é simples, uma série de palavras lhe são apresentadas, muitas delas sendo nomes de cores, como vermelho e azul, mas as palavras estão escritas em tinta de cor diferente. Por exemplo, a palavra vermelho está escrita em tinta azul, e a palavra azul, em tinta vermelha. Sua tarefa é dizer, com rapidez e precisão, o nome da cor da tinta. Parece fácil, certo? Mas não é, porque achamos desafiador inibir o hábito de ler imediatamente palavras escritas em nossa língua nativa. Se você vê a palavra azul impressa em tinta vermelha, ficará tentado a dizer azul, quando deveria dizer vermelho. Nos testes incongruentes, a palavra vermelho escrita em tinta azul e a palavra azul escrita em tinta vermelha, os voluntários que foram preparados para se sentirem impotentes cometeram mais erros do que aqueles preparados para se sentirem poderosos e do que aqueles no grupo de controle. Em suma, sentir-se impotente dificultou o bloqueio de informações desviantes e o controle dos impulsos cognitivos. Em outro estudo, voluntários escreveram sobre uma destas 3 coisas: uma época em que tinham poder sobre outra pessoa, uma época em que outra pessoa tinha poder sobre eles e o que tinham feito no dia anterior. Depois jogaram no computador uma versão da chamada Torre de Hanoi, que requer o movimento estratégico de discos de um pino a outro para levá-los todos a um pino-alvo. O indicador da capacidade de planejamento dos voluntários era a quantidade de movimentos extras, além do número mínimo exigido, que eles faziam em testes que requeriam estratégias anti-intuitivas, nas quais um ou mais discos primeiro tinham de ser afastados do alvo. Os voluntários preparados para se sentirem impotentes precisaram de mais movimentos extras do que aqueles preparados para se sentirem poderosos e do que aqueles no grupo de controle. O estudo mostrou que a impotência prejudica o planejamento,
uma função executiva crucial. Os mesmos autores também descobriram que a impotência induz a algo chamado de abandono da meta, o fenômeno geral de não permanecer concentrado numa meta, que nos impede de executar a tarefa necessária. Todos esses estudos deixam claro que, sem acesso a nossas funções executivas, não podemos exercer nossas habilidades corretamente. A impotência as bloqueia e nos impede de mostrar o que sabemos. A impotência nos deixa egocêntricos, portanto, aqui estamos nós, privados de razão, foco, memória operacional e lucidez, tentando desesperadamente encontrar uma saída para a impotência. Como se tudo isso não fosse ruim o suficiente, a ansiedade nos inflige outro golpe, ela nos aissala dos outros. Algumas pesquisas indicam que a ansiedade social interfere em nossa capacidade de enxergar o mundo pelos olhos dos outros. Em uma série de experimentos conduzidos pelo psicólogo social Andy Todd, os participantes tiveram de identificar a localização espacial de um objeto de sua perspectiva ou da perspectiva de terceiros. 15 Os voluntários preparados para se sentirem ansiosos saíram muito pior na identificação exata do local do objeto quando tiveram de fazer isso a partir da perspectiva de terceiros. Em outro experimento, participantes viram a foto de uma pessoa sentada a uma mesa e observando um livro à esquerda. Mais tarde, quando se pediu que lembrassem de que lado da mesa estava o livro, os participantes ansiosos tenderam mais a descrever a localização do livro a partir da própria perspectiva. O livro estava do lado direito da mesa, e não da perspectiva da pessoa na foto, o livro estava do lado esquerdo da mesa. Quanto mais ansiosos os participantes estavam, mais forte se mostrava essa tendência. Em termos simples, os voluntários ansiosos foram incapazes de sair da própria cabeça e de enxergar as coisas do ponto de vista de outra pessoa. Dá para imaginar como essa incapacidade momentânea poderia afetar seu desempenho durante interações de alta pressão que requerem capacidade de ouvir e processar o que outra pessoa está dizendo, como as interações do reverendo Jeffrey Brown com os jovens de Boston. O vínculo entre ansiedade e o foco na própria pessoa é bidirecional, causam-se mutuamente. Em uma análise de mais de 200 estudos, pesquisadores concluíram que quanto mais autofocados formos, mais ansiosos ficaremos e também mais deprimidos e negativos em geral. 16 O foco em nós mesmos nos deixa até mais sensíveis às dificuldades físicas, como problemas estomacais, congestão nasal e tensão muscular. 17 Em certa ocasião, eu estava falando para um time de beisebol da liga principal e ouvindo os jogadores e treinadores citarem os fatores que atrapalhavam seu desempenho. Um jogador mencionou algo que é parte importante do jogo: a transmissão pública de estatísticas. Às vezes sua média de rebatidas não está boa, disse ele. E explicou como ela oscila, especialmente no início da temporada. Quando você vai rebater, sai andando e vê o telão mostrando uma imagem enorme do seu rosto, seu nome, sua média de rebatidas e outras estatísticas. Ele descreveu o sentimento como um grande peso, a sensação de que todos nas arquibancadas estão olhando para aquilo e pensando naquilo. Disse que não é só uma sensação ruim, mas também um fator de distração. Isso é perfeitamente compreensível, mas eis a questão: quando você é um jogador de beisebol profissional e vai rebater, um monte de gente vai estar olhando para você.
E algumas pessoas podem até mesmo estar fazendo comentários ferinos sobre sua capacidade de rebatida. Mas um monte de pessoas também está bebendo suas cervejas. Cervejas e tirando selfies com os amigos e nem está vendo sua jogada. A verdade é que os outros não estão pensando em você tanto quanto você pensa que estão, mesmo quando você de fato é o centro das atenções. Se estão, não há nada que você possa fazer. Só lhe resta rebater a bola. Isso se chama efeito holofote e é uma das tendências egocêntricas humanas mais duradouras e difundidas. Achar que as pessoas estão prestando mais atenção em você do que realmente estão. E geralmente de forma negativa, não positiva. É muito difícil desativar isso. O que estão pensando de mim? Será que essa pessoa me acha burro? Será que há alguma coisa nos meus dentes? Certa vez uma professora excepcionalmente eficiente me contou sobre o momento em que superou sua ansiedade ao lecionar. No meio de uma aula, observei que já não estava prestando atenção no que os alunos estavam pensando de mim. Estava apenas prestando atenção no que os alunos estavam pensando. Ela conseguiu perceber-los em relação à aula, removendo sua pessoa da análise. Dezenas de experimentos demonstraram o efeito holofote. Num estudo um tanto estranho numa turma grande de introdução à psicologia, um grupo aleatório de estudantes foi convidado a vestir camisetas de cores berrantes com os dizeres "Eu amo Barry Manilow". Pediu-se então que estimassem qual porcentagem de seus colegas havia notado os trajes. Os estudantes superestimaram fortemente os números, acharam que quase metade dos colegas havia percebido as camisetas, quando na realidade menos de um quarto deles notara. Num estudo de acompanhamento com camisetas menos espalhafatosas, a discrepância entre a porcentagem estimada e a real de estudantes que notaram foi ainda maior. Os participantes acharam que quase metade da turma havia notado, quando o número real foi inferior a 10%. 18. Nós não superestimamos a quantidade de atenção que estamos recebendo porque somos egoístas ou narcisistas. Fazemos isso porque cada um de nós está no centro do próprio universo e não consegue deixar de ver o mundo sob a própria perspectiva. Assim, somos levados a pensar que os outros nos veem da nossa perspectiva também. Isso ocorre especialmente quando estamos incomodados, num dia em que parece que nada dá certo ou quando falamos alguma besteira. Em todos esses casos, a maioria de nós superestimará o número de pessoas que nos observa. A impotência impede a presença. Os efeitos colaterais prejudiciais da impotência não ficam por aqui. Quanto mais ansiosos e autofocados ficamos durante uma interação, mais tempo passamos processando o pós-evento, remoendo sobre a interação, até mesmo dias depois. 19. Já mencionei esse hábito infeliz de rememorar uma interação incessantemente depois que ela ocorre, mas o que sabemos agora sobre como a impotência e a ansiedade prejudicam nosso cérebro dá um novo sentido à informação. A coisa sobre a qual estamos remoendo nem sequer é real, é apenas uma lembrança bastante falha de uma interação. Ficamos tão ansiosamente absortos durante a interação que nossa lembrança dela se torna deformada e cheia de lacunas. Mesmo assim, continuamos obcecados. Pegamos aquela lembrança desfigurada e a desfiguramos ainda mais, passando-a sem parar por nossos filtros enferrujados do que pensam de mim.
Incapazes de parar de pensar na situação depois que ela acaba, permanecemos congelados no tempo. Em suma, o foco ansioso em si mesmo torna quase impossível estarmos presentes antes, durante e mesmo após um grande desafio. Não é novidade dizer que a ansiedade a respeito de como os outros nos veem é ruim. Mas vale a pena entender como ela diminui nosso poder. Os benefícios de se sentir poderoso. Se a sensação de impotência nos inibe, nos esgota e sabota nosso desempenho, também é verdade que se sentir poderoso faz o inverso. Mas, para entender como isso funciona, como o poder consegue nos ajudar, você terá de descartar quaisquer estereótipos negativos que possa ter sobre o poder, ao menos por hora. O poder nos protege. Um conjunto crescente de pesquisas sugere que o poder é um escudo contra emoções negativas. Aparentemente, ele nos deixa menos sensíveis a julgamentos, rejeição, tensão e até dor física. Em um estudo, pesquisadores da Universidade da Califórnia em Berkeley pediram a estudantes que estavam namorando que preenchessem uma pesquisa todas as noites durante 2 semanas. 20 As perguntas visavam medir quão poderosos eles se sentiam e eram do tipo: quem teve mais poder em seu relacionamento hoje, e quem tomou mais decisões hoje. Depois, para medir seus sentimentos de rejeição, os estudantes avaliaram a hostilidade de seus parceiros para com eles. Pediu-se também que informassem com que intensidade experimentaram 4 sentimentos negativos: raiva, ansiedade, tristeza e vergonha. Nos dias em que a rejeição foi alta, quem se sentia poderoso reduziu as emoções negativas, protegendo-se. Mesmo o poder hipotético pode operar milagres. Em outro estudo dos mesmos pesquisadores, voluntários foram solicitados a desempenhar um papel de funcionários com muito ou pouco poder em uma empresa e tiveram de imaginar que não haviam sido convidados para um happy hour. O colega que decidiu não convidá-los poderia ter um cargo mais alto, de mesmo nível ou mais baixo na empresa. Pediu-se então aos voluntários que avaliassem suas emoções e sua autoestima. Quanto mais poderosos em comparação com o funcionário que os rejeitou, menor a emoção negativa sentida e maior sua autoestima. Num terceiro estudo, estudantes foram avisados de que formariam duplas com parceiros para resolver charadas. Depois foram informados de que seriam designados para representar o chefe, um papel poderoso, ou o subordinado, um papel sem poder. Depois que seus parceiros ou cartos, e fictícios, descobriam um pouco a respeito deles, mostravam-se levemente satisfeitos ou insatisfeitos com a perspectiva de trabalharem juntos. Os participantes menos poderosos, ou seja, os subordinados, se sentiram pior e com menor autoestima quando seus parceiros expressaram insatisfação em vez de satisfação. Os participantes mais poderosos pareceram não se importar. Em um experimento conduzido pela professora Dana Carney, de Berkeley, voluntários foram instruídos a preencher um questionário sobre sua experiência de liderança. Depois foram designados para papéis de muito ou pouco poder. Embora acreditassem que suas tarefas tivessem se baseado nos resultados do questionário, a escolha foi aleatória. As pessoas com muito e pouco poder foram instruídas a trabalhar em duplas para tomar uma decisão sobre bônus concedidos a outros colegas. Aqueles no papel com muito poder receberam escritórios bem maiores,
mais controle nas reuniões. Reuniões e a palavra final na decisão sobre quanto, se era o caso, seria pago a seus colegas menos poderosos. Carney e sua equipe usaram um estressor dor física para medir os efeitos de sentir-se poderoso sobre a reação à tensão. Pediram a cada voluntário que submergisse sua mão em um balde de água gelada, mantida a uns 9 graus Celsius, informando que poderiam retirar a mão a qualquer momento, e mediram quanto tempo cada voluntário resistia. Não apenas as pessoas nos papéis poderosos mantiveram as mãos na água cerca de 45 segundos a mais do que os voluntários sem poder, quase o dobro do tempo, como também demonstraram menos sinais não verbais de dor, caretas, enrijecimento muscular e movimentos nervosos. 21 O poder nos conecta. Sentir-se poderoso às vezes melhora a capacidade de interpretar e se relacionar com outras pessoas. 22 Em um experimento, os voluntários foram sutilmente expostos a palavras sugestivas de detenção de poder, realeza, liderança, controle, ou ausência dele, obedecer, servir, subordinar-se. Depois assistiram a vídeos de parceiros trabalhando juntos numa tarefa e anotaram o que acharam que os parceiros estavam pensando e sentindo durante a interação. Quando as anotações foram comparadas com o que os parceiros na interação haviam escrito sobre seus estados interiores reais, descobriu-se que os voluntários preparados para se sentirem poderosos foram mais precisos. Num experimento concomitante, voluntários escreveram sobre uma época em que tiveram poder sobre outra pessoa, uma época em que outra pessoa teve poder sobre eles ou sobre o que tinham feito no dia anterior. Depois viram 24 fotos de rostos que expressavam felicidade, tristeza, raiva ou medo e selecionaram a emoção expressada. Também responderam a várias perguntas relacionadas a seus estilos de liderança. Os voluntários preparados para se sentirem poderosos julgaram a expressão emocional mais corretamente do que aqueles preparados para se sentirem impotentes, a não ser que tendessem a exercer o poder com uma combinação de muito egoísmo e pouca empatia. As pessoas que se sentem poderosas também são mais propensas a perdoar, especialmente aqueles com quem se sentem comprometidas. 23 Em um experimento, pediu-se que voluntários descrevessem por escrito uma época em que tinham poder sobre outra pessoa ou vice-versa. Depois eles se imaginaram em diversos cenários em que alguém os magoou, por exemplo, revelando histórias constrangedoras a respeito deles. As pessoas preparadas para se sentirem poderosas se mostraram mais dispostas a perdoar o transgressor do que aquelas preparadas para se sentirem impotentes. Quando nos sentimos poderosos, em vez de adotarmos uma postura defensiva em relação aos outros, nos dispomos a nos abrir, talvez fiquemos até vulneráveis. Mesmo macacos poderosos são menos vigilantes do que macacos desprovidos de poder. 24 Em uma série de estudos, pessoas que se sentiam poderosas ficaram mais propensas a ver seus parceiros de interação como amigáveis em vez de ameaçadores. Já as pessoas que se sentiam impotentes viram, ao contrário, ameaça ou inimizade em parceiros de interação. Interação desconhecidos. Sentindo-se em segurança com seus parceiros, as pessoas poderosas nesses estudos também se revelaram mais propensas a expressar suas posturas genuínas.
25 Num antigo estudo sobre poder e gestão, supervisors que se sentiam impotentes usavam mais poder coercitivo, ameaças de punição ou mesmo de demissão ao lidar com um empregado problemático, enquanto supervisors que se sentiam poderosos usavam mais abordagens de persuasão pessoal, como elogios e advertências. 26 Em outro estudo, gerentes que se sentiam impotentes foram mais autodefensivos, o que os levava a solicitar menos contribuições. Na verdade, gerentes que se sentiam impotentes julgaram mais negativamente os funcionários que expressavam opiniões. 27 O poder liberta nosso pensamento enquanto a ausência de poder prejudica nossa função cognitiva. O poder parece aprimorá-la, melhorando nossa capacidade de tomar boas decisões em condições difíceis. Pamela Smith realizou dezenas de estudos sobre como o poder e a falta dele afetam nosso pensamento. De acordo com Smith, comparados àqueles que se sentem impotentes, os poderosos processam informações de maneira mais abstrata, integrando-as para extrair a essência, detectando padrões e relacionamentos. 28 O poder nos torna destemidos, independentes e menos suscetíveis a pressões e expectativas externas, permitindo que sejamos mais criativos. Em um estudo, pediu-se a voluntários que imaginassem que estavam se candidatando a um emprego numa empresa de marketing e que criassem nomes para produtos, entre eles um analgésico e um tipo de macarrão. 29 Eles receberam exemplos de cada categoria. Todos os nomes de macarrão terminavam em na, night, e todos os analgésicos terminavam em ou in. Os voluntários preparados para se sentirem poderosos foram mais capazes de inventar nomes novos em vez de usar as terminações dos exemplos fornecidos. Quando nos sentimos poderosos, ficamos menos constrangidos em expressar nossos sentimentos e crenças, o que nos libera para pensar e realizar coisas maravilhosas. O poder é capaz de nos sincronizar. No capítulo 1, escrevi sobre sincronia, a harmonização dos diversos elementos do eu. Acontece que sentir-se poderoso sincroniza nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, aproximando-nos mais da presença. Em um experimento, quando pessoas que se sentiam poderosas se envolveram em discussões com desconhecidos, suas expressões não verbais combinaram rigorosamente com suas emoções autodeclaradas. Se estavam contentes e contando uma história alegre, estavam sorrindo. Já as expressões e os sentimentos autodeclarados de seus pares impotentes não estavam tão estreitamente associados. 30 A impotência também pode fazer com que adaptemos nosso comportamento para corresponder às expectativas percebidas à nossa volta. 31 Tornamo-nos hipócritas não necessariamente porque queremos enganar, mas para nos proteger. Afinal, concluímos que é melhor se adaptar e agradar quando você não tem poder. O poder incita a ação. Não estou mais aceitando as coisas que não posso mudar. Estou mudando as coisas que não posso aceitar. Angela Davis. Um pesquisador conduz você a uma sala e pede que se sente numa cadeira e aguarde. Após alguns momentos você percebe um ventilador soprando diretamente no seu rosto. É irritante. O que você faz? Muda o ventilador de lugar. Desliga-o. Ou faz o possível para ignorá-lo.
Eis outro dilema: você faz parte de uma equipe de debate de 3 pessoas que vai para a rodada final de uma competição. Sua equipe deve escolher se quer falar primeiro ou em segundo lugar. Um de seus colegas de equipe diz que vocês deveriam ser os primeiros, assim serão capazes de enquadrar a discussão e definir o tom. O outro colega discorda: se forem os segundos, poderão rebater as argumentações específicas dos oponentes. Assim, cabe a você decidir sua equipe vai ser a primeira ou a segunda. Esses cenários foram usados em experimentos conduzidos por pesquisadores que tentavam entender como o poder ou a ausência dele afeta nossa capacidade de agir. No estudo do ventilador, todos os voluntários primeiro foram preparados para se sentirem poderosos ou impotentes. 32 enquanto 69% dos participantes poderosos redirecionaram ou desligaram aquele ventilador incômodo, apenas 42% dos participantes impotentes o fizeram. O restante ficou sentado, suportando. Afinal, ninguém tinha informado que podiam mexer no ventilador. Na ausência de poder, precisavam da permissão para agir de alguém com autoridade. No estudo do debate, os voluntários preparados para se sentirem poderosos se mostraram 4 vezes mais propensos a optar por serem os primeiros na competição quando comparados com os participantes que não foram preparados para se sentirem poderosos. 33. Inúmeros estudos reforçam a ideia de que a sensação de poder torna as pessoas proativas. Por exemplo, um estudo mostrou que voluntários poderosos também tendem bem mais a pechinchar o preço de um carro novo e a fazer a primeira oferta numa negociação de emprego. 34 Porque sentir-se poderoso dá a liberdade de decidir, agir e fazer. Em outro estudo, voluntários foram preparados para se sentirem poderosos ou impotentes e depois indagados sobre quanto tempo levariam para tomar uma decisão em diferentes cenários: escolher um colega de quarto, comprar um carro usado, visitar locais de trabalho em potencial. 35 Os voluntários impotentes alegaram que precisariam de mais tempo do que os poderosos. Vale a pena observar: agir mais rápido não é necessariamente o melhor rumo, levar mais tempo para pensar pode ser mais prudente. Mas o padrão geral é o mesmo: o poder leva as pessoas a agir. Em outro estudo, pediu-se aos voluntários que imaginassem quão perto do prazo final começariam a agir em determinadas circunstâncias, como se candidatar a uma bolsa ou mudar-se para um apartamento novo. Os voluntários poderosos disseram que entrariam em ação mais cedo. Naqueles casos, agir mais cedo provavelmente seria melhor. Enfim, pediu-se aos voluntários que traçassem uma figura sem tirar o lápis do papel nem retraçar nenhuma linha, uma tarefa impossível, na verdade. Os voluntários poderosos persistiram mais tempo e se dispuseram a novas tentativas mais vezes do que os impotentes. A determinação do poder tem raiz na noção de que sempre teremos acesso aos recursos dos quais necessitamos. Isso desencadeia em nós uma maior sensação de controle. Não estou falando do controle de uma personalidade controladora. A sensação que emerge do poder pessoal não é o desejo de ter controle. É a sensação natural de estar no controle lúcido, calmo e sem depender do comportamento dos outros. Esse tipo de poder, conforme espero demonstrar, torna-se um autorreforço.
O pensamento, a comunicação e a ação procedentes dele só contribuem para realçá-lo. De forma semelhante, a impotência pode levar à inação de cunho derrotista. Indivíduos que se sentem socialmente impotentes são, por definição, dependentes de pessoas poderosas que lhes mostrem o caminho. Isso leva o impotente a apoiar os sistemas injustos que reforçam seu estado. Em amostras representativas, a impotência econômica nos Estados Unidos foi correlacionada à maior legitimidade concedida a políticas públicas que reforçam a impotência das pessoas. Como explicam os autores do estudo, essas descobertas são anti-intuitivas porque claramente não é do interesse de impotentes apoiar um sistema em que são impotentes. Os processos que identificamos tendem a perpetuar a desigualdade à medida que os impotentes justificam as estruturas hierárquicas que os desfavorecem em vez de tentar modificá-las. 36. O poder torna nossas ações mais eficazes. O poder afeta particularmente o desempenho quando existe pressão, fornecendo força em situações críticas. A impotência faz o inverso, reduzindo o desempenho em situações críticas. 37. De novo, isso se explica pela teoria da abordagem/inibição do poder. Quando nos sentimos poderosos, situações críticas ativam metas de abordagem, inspirando-nos a persegui-las, enquanto situações críticas ativam metas de inibição se nos sentimos impotentes, extinguindo nosso desejo de nos envolver no que poderia ser uma situação arriscada ou ameaçadora. Sentir-se poderoso muda até nossa interpretação das emoções que afloram quando estamos sob pressão. Pessoas que relataram altos níveis de confiança que se sentiam poderosas interpretavam a ansiedade competitiva como um fator de melhoria do seu desempenho em vez de como um fator de inibição. Elas também declararam mais satisfação com o próprio desempenho. Voluntários que relataram níveis baixos de autoconfiança, por outro lado, sentiam que a ansiedade competitiva prejudicava seu desempenho. 38. Uma análise de 114 estudos que examinaram a relação entre o desempenho no trabalho e a eficiência pessoal semelhante ao poder pessoal, mas limitada a uma tarefa específica revelou uma correlação clara, embora não particularmente surpreendente, entre ambos. Quando as pessoas possuem forte crença de que serão capazes de realizar a tarefa que as aguarda, a propensão de concluí-la com sucesso é maior. 39. O poder afeta nossa fisiologia até agora. Grande parte da pesquisa que examinamos sobre poder está ligada à sua psicologia. Poder e impotência como estados cognitivos e emocionais como nos fazem pensar e sentir. Isso leva a uma pergunta lógica: o poder está todo em nossa cabeça. Seria surpreendente se fosse assim, pelo simples motivo de nossa ideia de poder com frequência carregar conotações físicas, ativas. Poder não é apenas um estado mental, é uma força da natureza. Força bruta. Poder de fogo. Cavalos, vapor. Energia termonuclear. Acordes poderosos. Ninguém precisa explicar que o poder é físico, ao menos até certo ponto. Sabemos disso porque sentimos. Sentimos. Somos seres físicos. Será que isso significa que nosso poder, mesmo nosso poder interior, pessoal, tem um aspecto físico também? Pesquisas recentes com hormônios dão pistas fascinantes disso. Antes, porém, de contar quais são essas pistas,
gostaria de fazer algumas ressalvas. Não apenas a relação entre hormônios e comportamento é complexa, como seu estudo também é bastante recente e vem evoluindo rapidamente. A síntese que farei aqui não pretende explicar as várias nuances e limitações. Além disso, os hormônios existem junto a inúmeras outras variáveis que determinam como pensamos, nos sentimos e nos comportamos por exemplo, nosso relacionamento com nossos pais, como dormimos na noite anterior, o clima, o que comemos no desjejum, quanto café consumimos, a estabilidade de nossas amizades mais próximas e assim por diante. Por que todas essas ressalvas? Porque percebi que as pessoas costumam dar uma importância exagerada aos estudos sobre hormônios, talvez porque hormônios sejam mais concretos do que pensamentos e sentimentos. Parecem mais palpáveis. Mas a verdade é que, a esta altura do campeonato, os cientistas comportamentais provavelmente sabem mais sobre como os pensamentos e sentimentos afetam o comportamento do que sobre como os hormônios se relacionam com o comportamento. Portanto, considere isso uma peça de um grande quebra-cabeça. Voltemos à história sobre poder e hormônios. A testosterona, um hormônio esteroide que é secretado pelos testículos nos homens e pelos ovários nas mulheres, ajuda no desenvolvimento de músculos e massa óssea, força física, tecido reprodutivo, nos homens, e até na prevenção da osteoporose. Mas os efeitos da testosterona não são apenas físicos. São também comportamentais. 40 denominada o hormônio da dominância, ou o hormônio da assertividade, a testosterona corresponde ao comportamento dominante em seres humanos, chimpanzés, babuínos, lêmures, cordeiros, pássaros e até peixes, e reflete mudanças na posição e no poder de um indivíduo. 41 indivíduos de posição elevada, ou seja, aqueles que possuem poder social, os alfas costumam possuir altos níveis de testosterona basal. Em seus estudos com babuínos, por exemplo, o professor da Universidade de Stanford Robert Sapolsky descobriu que indivíduos com testosterona alta tendiam a se envolver mais em comportamentos competitivos, de busca de status, quando surgiam oportunidades de ascender na hierarquia e assumir uma posição superior, por exemplo, quando um alfa respeitado se fere. 42 E essa relação entre status e testosterona é recíproca. Não apenas a testosterona basal é um bom indicador de quem chegará ao topo, como subir ao topo também aumenta os níveis circulantes de testosterona de um indivíduo. Com a conquista de status, a testosterona aumenta. Nos seres humanos, a testosterona basal tem sido associada ao comportamento socialmente dominante, assertivo e competitivo tanto em homens quanto em mulheres. Os níveis de testosterona, quer sejam relativamente estáveis, quer sejam temporários, são tanto o resultado quanto a causa de alguns dos comportamentos que nos ajudam a enfrentar corajosamente, e a nos sair bem em desafios. Mas essa é apenas metade da história. O fato de altos níveis de testosterona se correlacionarem ao poder não surpreende a maioria de nós, é quase intuitivo, dado que a consideramos o hormônio da dominação. Menos intuitivo e mais interessante é o papel de outro hormônio, o cortisol, geralmente denominado hormônio do estresse. O cortisol é secretado pelo córtex suprarrenal em reação a estressores físicos, tais como correr para pegar o trem, e estressores psicológicos, como preocupar-se com uma prova.
Sua função básica é mobilizar energia, aumentando o açúcar no sangue e ajudando a metabolizar gordura, proteína e carboidratos. Ajuda também a regular outros sistemas, inclusive o digestivo e o imunológico. O cortisol aumenta de manhã, incentivando você a despertar, depois cai e se nivela à tarde. Tal como a testosterona, afeta nossa psicologia e nosso comportamento, fazendo com que fiquemos mais alertas diante de ameaças e a possibilidade de evitarmos situações desafiadoras. 43 Essa ideia de que o estresse baixo é um aspecto fundamental para sentir-se e ser poderoso contraria alguns mitos populares sobre liderança. Dizem que é solitário estar no topo, e estressante também. Costumamos imaginar que nossos líderes nos negócios e na política vivem oprimidos pela pressão e pela preocupação de terem de arcar com tanto poder dia após dia. Em resposta a esse clichê, são muitos os livros e artigos sobre como lidar com o estresse da liderança. Claro que algumas pessoas poderosas se estressam com sua carga de responsabilidades, mas as pesquisas não apontam nenhuma tendência ampla. Na verdade, possuir poder no mundo real parece nos proteger da ansiedade. Em 2012, eu me juntei a Jennifer Lerner, Gary Sherman e diversos outros pesquisadores em Harvard para investigar a relação entre poder e estresse. Recrutamos líderes do alto escalão, inclusive oficiais das Forças Armadas, funcionários do governo e líderes empresariais, todos participantes de cursos de formação de executivos. Primeiro os questionamos sobre o grau de ansiedade que sentiam. Depois coletamos amostras de saliva para medir seus níveis de cortisol. Comparados aos das amostras da população em geral, extraídas nas mesmas circunstâncias, os níveis de cortisol e a ansiedade autodeclarada desses líderes foram bem menores. Quando isolamos as pessoas mais poderosas em nosso grupo de líderes, descobrimos que seus níveis de cortisol e sua ansiedade autodeclarada eram ainda menores do que os de seus colegas menos poderosos. Revelou-se que os líderes mais poderosos tinham uma maior sensação de controle sobre suas vidas, outra variável que medimos, e que isso parecia deixá-los mais calmos e menos ansiosos que os demais. 44 De fato, pessoas com forte sensação de controle pessoal em oposição àquelas cujo controle está fora delas, ou seja, está centrado em outros indivíduos ou em forças externas, enfrentam as crises, desafios grandiosos, estressantes, com muito mais facilidade porque suas funções executivas estão intactas e elas não avaliam a situação como particularmente ameaçadora, dado que se sentem pessoalmente no controle. 45 O ponto forte das conclusões de nosso estudo foi que não precisamos induzir sensações de poder em ambiente de laboratório. Estávamos avaliando pessoas com poder factual no mundo. A limitação da pesquisa é que, como não é possível designar aleatoriamente voluntários para ser líderes e não líderes na vida real, é difícil saber se o poder é uma cura para a ansiedade ou se pessoas calmas e confiantes, aquelas que possuem amplo poder pessoal, ascendem naturalmente a posições de liderança. Mas a ligação é clara, e estudos de laboratório indicam que, como ocorre com a testosterona, a relação é bilateral. Dois importantes pesquisadores de neuroendocrinologia social, os professores Pranjal Mehta e Robert Jussas,
sugeriram que a testosterona está relacionada ao poder somente quando o cortisol é baixo, o que denominam hipótese bi-hormonal. 46 Assim como a impotência, o cortisol alto enfraquece nossa função executiva e nos deixa ansiosos. Portanto, quando o cortisol está elevado, a testosterona alta não se relaciona aos sentimentos e comportamentos poderosos. Isso faz sentido especialmente quando você pensa no poder como uma característica que, conforme descrevi neste capítulo, faz com que nos sintamos não apenas tolerantes ao risco e assertivos, mas também tranquilos, concentrados, controlados e presentes. Ser tolerante ao risco e assertivo, somado a ansioso, disperso e estressado, não é uma receita para o poder. Na verdade, é uma receita para um chefe bem desagradável. A maioria de nós já trabalhou com alguém assim. Merta, Youssef e outros pesquisadores encontraram um forte respaldo para essa hipótese bi-hormonal dentro e fora do laboratório. No domínio da liderança, essa relação tem respaldo empírico. Por exemplo, um estudo recente com 78 executivos homens também demonstrou que a combinação ideal testosterona alta/cortisol baixo é um excelente indicador do número de pessoas que trabalhavam com os executivos. 47 Num outro estudo foi realizado um exercício de liderança durante o qual estudantes foram avaliados pela assertividade, confiança e outras qualidades de liderança em geral. De novo, os altos níveis de testosterona se correlacionaram com esses traços, mas somente em pessoas que também tinham cortisol baixo. 48 Pesquisadores também mediram níveis desses hormônios depois que atletas venceram ou perderam um jogo, badminton, num estudo específico, e detectaram os mesmos efeitos em homens e mulheres. A derrota leva a mais cortisol e menos testosterona. 49 Entre mulheres atletas de elite constatou-se que os níveis de testosterona subiam durante as competições, mas somente se seus níveis de cortisol pré-jogo se mantivessem baixos. 50 Os psicólogos David Edwards e Kathleen Casto, da Emory University, realizaram uma análise impressionante em 6 estudos sobre hormônios e comportamento entre mulheres atletas universitárias de elite. 51 Pediu-se às jogadoras de futebol, softball, tênis e vôlei que avaliassem suas colegas de equipe numa escala de 1 a 5 num questionário que media qualidades como espírito esportivo, liderança e esforço. O questionário incluía afirmativas como: ela inspira as colegas a jogar oferecendo o máximo de si. Ela possui uma excelente noção do que o time precisa para jogar em seu nível máximo. Por suas palavras ou ações, ela exerce um efeito sempre positivo sobre o moral do time. Ela mantém uma perspectiva positiva mesmo quando enfrenta adversidades. Ela consegue fazer críticas construtivas às colegas se necessário. Ela atua com eficiência junto às colegas de time para ajudar a criar uma ideia de unidade. Ela está disposta a fazer sacrifícios pessoais quando estes servem aos melhores interesses do time. Ela joga e compete com paixão. Ela representa precisamente suas colegas de time e comunica suas preocupações e frustrações de forma construtiva. Ela é coerente, justa e autêntica em suas interações com as colegas de time e em campo. Ela é motivada construtivamente pela derrota. Todas as atletas também cederam amostras de saliva para que os níveis de hormônio pudessem ser medidos. Os testes revelaram que as mulheres classificadas pelas colegas de time como mais inspiradoras, comunicativas, esforçadas,
entusiasmadas, apoiadoras e otimistas apresentaram os níveis de testosterona mais altos e os níveis de cortisol mais baixos do grupo. Os pesquisadores concluíram que, ao menos para indivíduos com níveis mais baixos de cortisol, quanto maior o nível de testosterona do atleta, maior deverá ser sua capacidade de atingir o equilíbrio delicado entre ser gentil e ser dominador em questões de autoridade nas interações com os colegas de equipe. De fato, examinar a testosterona e o cortisol nos fornece até alguma ideia de quem é mais propenso a trapacear. A psicóloga de Harvard Joa Julia Lee e seus colaboradores testaram essa previsão. Voluntários foram instruídos a fazer uma prova de matemática e depois se autoavaliarem, com incentivos financeiros aumentando de maneira proporcional à nota. A situação foi projetada para tornar fácil e até desejável que as pessoas trapaceassem. As mais propensas a trapacear foram aquelas com alta testosterona e alto cortisol. Conforme explicou o coautor do estudo Robert Josephs, a testosterona fornece a coragem para trapacear e o cortisol elevado fornece uma razão para trapacear. 52 Em outras palavras, enquanto a testosterona pode fazer com que as pessoas sejam mais tolerantes ao risco, sem o cortisol alto e o medo concomitante de não ter o controle para enfrentar as exigências da situação, a testosterona não induz a trapaça. Para mim, o mais interessante desse grande conjunto de pesquisas não é que a testosterona alta combinada ao cortisol baixo esteja relacionada ao poder. É que o perfil desse hormônio está relacionado ao poder responsável, ao menos entre humanos. A testosterona aumenta nossa assertividade e possibilidade de ação, enquanto o cortisol baixo nos defende dos tipos de estressores mais passíveis de nos tirar do rumo durante nossos maiores desafios. Isso é correlacionado a uma liderança eficaz, voltada à equipe, a capacidade de fornecer calmamente feedback construtivo e a coragem e a resistência para enfrentar desafios constantemente. Seria isso, na verdade, confiança sem arrogância. O poder corrompe. Qual dos seguintes fatos é mais provável de acontecer? A. Seu chefe se lembra do seu aniversário. B. Você se lembra do aniversário do seu chefe. Tenho uma resposta para isso, embora não me orgulhe dela. No dia em que comecei a trabalhar neste capítulo, que por acaso caiu na semana do meu aniversário, ao chegar ao meu escritório encontrei um presente me aguardando sobre a mesa. Era da minha assistente, Kylie, de cujo aniversário eu não sabia, mas agora sei. O poder ajuda a nos fixarmos menos no que os outros pensam, o que é libertador, mas também pode fazer com que pensemos menos nas outras pessoas e que pensemos nelas de forma negligente quando o fazemos. Susan Fiske havia observado que aqueles que detêm poder social também podem descambar facilmente para o hábito preguiçoso de enxergar e tratar os menos poderosos, funcionários e subordinados, por exemplo, não como indivíduos, mas como esboços tascos e estereotipados de pessoas. Um motivo para isso, diz ela, é que a atenção se volta para quem está acima de nós na hierarquia, não para quem está abaixo. Prestamos atenção nas pessoas que controlam nosso destino porque queremos ser capazes de prever como agirão. 53 O fato de minha assistente ter se lembrado do meu aniversário poderia ser um bom exemplo, embora ela também seja uma pessoa muito atenciosa. Os poderosos, por outro lado, podem se dar ao luxo de ser desatenciosos para com os menos poderosos. Seu destino não depende de seus subordinados, ou, se depende, aquele subordinado acabou de se tornar poderoso.
Isso é agravado pelo fato de que as pessoas no poder costumam ter sua atenção mais solicitada e assim sobra menos para conceder. 54 Em determinado estudo, Fisk, Stephanie Goodwin e colegas deram a um grupo de estudantes de graduação o poder de avaliar candidatos do ensino médio a vagas de trabalho temporário. 55 Descobriram que quanto maior o poder de decisão dos estudantes de graduação na avaliação dos candidatos, menos atenção prestavam às qualidades e qualificações únicas de cada um. Eis o lado bom: quando os pesquisadores prepararam os estudantes de graduação para apresentar senso de responsabilidade, fazendo-os refletir sobre diversos valores igualitários, sua atenção às qualidades únicas de cada um dos subordinados sobre os quais detinham poder aumentou substancialmente. Quer dizer então que o poder corrompe? Certamente, como muitos estudos sem falar na história e na experiência já demonstraram. Com frequência, o poder social cria o tipo de interdependência assimétrica que gera iniquidade, injustiça e comportamentos antissociais, como criar estereótipos. Por isso apoio fortemente o desenvolvimento de poder pessoal de soma não zero à aquisição de poder social de soma zero. Mas, conforme o estudo anterior indica, devemos nos esforçar para superar nossas tendências negativas usando o poder social não apenas em benefício próprio, mas também em benefício de outros. Na verdade, muitos efeitos negativos do poder social diminuem quando as pessoas são motivadas pela percepção de si mesmas como justas e decentes, pelo desejo de correção, pela noção de responsabilidade pelos outros e por atingir as metas da organização quando, por exemplo, o chefe sente-se responsável pelo desenvolvimento, bem-estar e desempenho de seus funcionários ou quando sente-se responsável pelo sucesso da empresa. 56 E a ausência de poder pessoal pode ser tão perigosa quanto a existência dele. Tarek Azam, professor de Ciências Comportamentais e Organizacionais da Claremont Graduate University, uniu-se a seus colegas e demonstrou, em uma série de estudos, que quanto menos poderosas as pessoas pensavam ser, mais ansiedade e agressividade sentiam em relação a estrangeiros e imigrantes. Esse efeito foi ainda mais visível em homens que se sentiam impotentes. 57 Eis minha esperança, como o poder pessoal é infinito e não requer que controlemos outra pessoa, nunca o consideramos escasso. Não sentimos que precisamos competir para conservá-lo. Ele é nosso, aconteça o que acontecer. Não pode ser retirado por outra pessoa. E essa noção, essa compreensão facilita o desejo de compartilhá-lo, de ajudar os outros a perceber o mesmo. Assim, acredito que o poder pessoal, ao contrário do poder social, se torna contagioso. Quanto mais poderosos nos sentirmos pessoalmente, maiores serão as chances de querermos que os outros sintam o mesmo. O biógrafo Robert Caro, vencedor do Prêmio Pulitzer, que passou décadas relatando a vida e as maquinações de Lyndon Johnson, certa vez contou ao jornal The Guardian: as pessoas nos ensinam o axioma de Lord Acton, todo poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Eu acreditava nisso quando comecei esses livros, mas não acredito mais que seja uma verdade soberana. O poder nem sempre corrompe. O poder pode purificar. O que acredito que seja a verdade sobre o poder é que o poder sempre revela. 58. O poder revela. Faz sentido para mim. Como tentei convencê-lo neste capítulo,
Acho que o poder pessoal nos aproxima dos nossos melhores eus, enquanto a ausência dele distorce e obscurece nossos eus. Mas, se o poder revela, então só é possível conhecer os realmente poderosos, porque somente eles são arrojados o bastante para mostrar quem são sem subterfúgios e sem pedir desculpas. Eles têm a coragem e a confiança para se abrir ao olhar dos outros. Desse modo, o caminho para o poder pessoal é também o caminho para a presença. É assim que nós, e os outros, descobrimos e libertamos quem realmente somos.